Bom dia, irmãos, a paz. Quem fala é o Thiago Marconi e esse é o devocional da ICNV Freguesia. Terças, quintas e sábados, sempre um devocional diferente para você. Na leitura bíblica programada nesse ano de 2024, no dia de hoje, nós temos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler um trecho aqui do 36 ao 40, os versículos. Diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 12 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Irmãos, esse tema sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, ele é exaustivamente falado nesse capítulo 24. Os discípulos pedem esclarecimento a respeito da destruição do templo e que aconteceu de fato, mas não na história recente. Isso aconteceu pouco depois, né, da morte do nosso Senhor Jesus, morte e ressurreição. Porém, Jesus Cristo não fala somente do templo, mas ele fala a respeito da sua segunda vinda, que nós esperamos até hoje. Antes desse trecho, ele fala que haveria sinais de que falsos cristos viriam, falsos profetas, de que haveria rumores de guerra, que o amor se esfriaria, enfim, vários sinais aconteceriam. Porém, a gente viu aqui nesse trecho de que nem o Filho e nem os anjos sabem, somente o Pai sabe a hora. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, ela tem essa característica de ninguém saber quando vai acontecer. Alguns acreditam que vai ser uma coisa repentina, de que simplesmente as pessoas vão sumir, porém, essa vinda será visível. Todo olho verá a vinda do Filho do Homem, porém ninguém sabe a hora. E é muito interessante porque Jesus fala a respeito do tempo de Noé, quando as pessoas elas tinham a sua própria vida, umas se casavam, bebiam, comiam, tinham a sua vida completamente comum, até que veio o dilúvio e muitos pereceram. E ele cita 2 casos aqui, 2 homens no campo, um será levado e o outro não. 2 mulheres trabalhando no moinho, uma será levada e a outra não. E a gente pensa na nossa vida. A gente pede bênçãos ao Senhor, pede proteção ao Senhor, que haja de alguma forma crescimento, prosperidade sobre as coisas que nós estamos fazendo, sobre a nossa família, que haja um pouco mais de renda, segurança na nossa casa. E muitas vezes a gente se esquece desse ingrediente na nossa vida cristã, que toda a nossa estrutura de vida, o que a gente tem, a nossa renda, a nossa família, tudo isso que o Senhor nos dá, tudo isso também deve fazer parte desse, entre aspas, compasso de espera. Será que a vinda do nosso Senhor, por exemplo, é um tema debatido em família? A gente se reúne em família para pedir ao Senhor, fazer as nossas orações, como casal, com os filhos, para que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre nós, para abençoar a nossa casa. Porém, será que a gente se reúne em família para discutir? Olha, gente, tudo isso aqui é transitório. Daqui a pouco vem o nosso Senhor. Será que os filhos estão sendo preparados para isso? Será que os nossos entes queridos são preparados para a vinda do nosso Senhor? E que a gente possa se apegar cada vez mais à fé em Cristo. Como ele disse também no versículo, nesse capítulo 24, lá no versículo 13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, por causa da vinda do Filho do Homem, mais uma vez, a gente se remete ao Evangelho de Cristo. Que esse é o maior bem que a gente pode compartilhar com a nossa família, com os nossos amigos. Porque um dia ele virá e levará os seus. Amém? Deus possa abençoar, Senhor Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida, mas que a gente possa também, Senhor, pensar que um dia o Senhor virá.
e que tudo isso que nós temos aqui, Deus, é transitório. Nós administramos para a honra e glória de Cristo Jesus, porém sabendo que um dia o Senhor virá e buscará os seus. Que cada um possa estar, aqueles que pertencem a Ti, Senhor, possam estar contigo eternamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia para você, Deus abençoe. Lembrando que hoje temos culto na casa do Senhor às 7h30 da noite. Amém.